Sensação sensacional. Ei, sensação sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas. Saudações, companheiros. Meu nome é Wander, tô aqui com o José Fernando. Saudações, companheiros. Vamos fazer mais esse episódio do Revolucast. Nesse nós vamos tratar do Quilombo dos Palmares, né? E vamos fazer isso através de um livro que é clássico pro tema, né? Virou uma referência aí com o passar do tempo, que é Quilombo dos Palmares mesmo, é o título do Edson Carneiro, um livro do final da década de 50. Me importa seu kit. Moleques fumando pedra, nós só lançando pedrada. Consuma dos nossos craques, pra ver que craque... Bom, então o livro que a gente escolheu para tratar o tema é o do Edson Carneiro, chamado Quilombo dos Palmares. Ele é um livro de 58 e ele é interessante porque foi um livro mesmo que foi usado como referência por todos os outros estudos que vêm a seguir, né? O Edson Carneiro ele fez um trabalho interessante de compilar vários relatos, cartas, documentos que tinham sobre o Quilombo dos Palmares até 1958. Outras coisas foram descobertas depois. Tem um trabalho arqueológico que é feito onde hoje os resquícios, né, do Quilombo dos Palmares. O pessoal vai lá, pesquisa e vai desenvolvendo novas teorias, descobrindo novas coisas, modos de viver e tudo mais, que ficaram preservados aí na região onde foi o Quilombo dos Palmares. Mas o Edson Carneiro foi pioneiro porque umas coisas que eu li mostram que até então o Quilombo dos Palmares, o próprio Zumbi dos Palmares, era completamente desconhecido. O Zumbi tinha um status quase de lenda, assim, ninguém tinha certeza exatamente de quem ele era, de quem ele foi, e até hoje não dá para saber porque os documentos que ficaram aí são de relatos de terceiros que comentaram o contato que tiveram com ele, né? O Edson Carneiro então fez um trabalho importantíssimo de reunir tudo que tinha ali à mão, né, de mais importante, e contar mais ou menos o que aconteceu no Quilombo dos Palmares na época do Zumbi, né? É interessante porque no trabalho dele ele faz ele esmiuça bem diversos detalhes sobre. Ele trata, por exemplo, dos quilombos em geral, características que ele entendia que eram comuns, etc. e tal, até ele chegar no Quilombo dos Palmares. E ele faz toda uma apreciação, né, da fauna, da vegetação, curso de rios, povoados próximos. Então é um trabalho de fôlego. E foi muito importante, tanto que marcou a época, né? E deixa a pessoa que for ler, e o livro dialogava à época com diversas outras teorias erradas, né? E muito ideológicas sobre o Quilombo. E ele acaba tentando desconstruir uma por uma, etc. e tal. Eu fiz um apanhadão de características do Quilombo dos Palmares. A gente vai comentar mais ele porque é o mais importante, mas assim, evidentemente que houveram vários, assim, o Edson mesmo já destaca isso, que desde que começou a escravidão, o comércio de escravos aqui no Brasil, nas regiões que eram mais importantes, no começo da Bahia, Salvador ali, sempre houve esse ato de resistência. E a gente está trazendo esse tema também, é importante lembrar, por conta de que a gente precisa desmistificar essa coisa de que os negros não impuseram resistência, de que o povo brasileiro é um povo pacífico porque teve origem na escravidão e tudo mais, que é um povo subserviente por natureza. Isso nunca aconteceu, isso não é verdade. Na verdade, o povo brasileiro... Não é fato de nenhum lugar que você olha. O povo brasileiro sempre lutou muito e a escravidão e os quilombos são uma prova clara de que houve resistência assim desde o início até hoje, né? Os quilombos ainda existem, os resquícios deles, né? E assim, os dados que eu queria trazer dão dimensão de como era grande e importante Palmares. O primeiro dado deles é que Palmares era do tamanho aproximado do país de Portugal. Então, assim, era uma área que eles ocupavam de maneira extensiva. A estrutura do quilombo ela é feita, dividida em mocambos, né, que eles chamam. São vilas menores. Então, existe um aglomerado de mocambos que, na sua extensão maior, formam um quilombo. E no Quilombo dos Palmares, o mocambo mais importante chamava Macaco, né? Era um mocambo onde tinha um certo centro administrativo. O quilombo tinha um rei, né? Chamava Gangazumba. Por uma época foi. Né? Inclusive o Zumbi era sobrinho dele. Exatamente, o Zumbi era sobrinho do rei. E o Zumbi administrava um dos mocambos e também era um general, uma espécie de general, né? Ele controlava as armas. E a estrutura do mocambo é interessante, dos mocambos e tudo mais, porque demonstra que, apesar dos escravos terem sido trazidos para cá, eles ainda mantiveram uma certa organização que existia também na África, que também
se subdividia assim. Existiam os chefes tribais, eles se reuniam e administravam um total, né? O Quilombo dos Palmares era cercado, não tinha fortificações, ficava bem escondido no mato, na região que hoje a gente compreende como Pernambuco, Alagoas, né? Agora ele fica mais em Alagoas, né? Sim. Naquela época era chamado de Nova Lusitânia, era uma parte da capitania de Pernambuco. Exatamente. E assim, é isso. O pessoal tem uma ideia, talvez eu tiro por base, eu não conhecia muito bem a história do Quilombo dos Palmares, que o Quilombo era uma vila afastada, sem muita organização, só que no livro do Quilombo dos Palmares, contrário. do Edson Carneiro, fica muito bem claro que tinha uma organização bastante sofisticada, eles sobreviviam plantando, fazendo agricultura e pecuária, não era uma coisa, não era um negócio tribal, assim, não tinha nenhuma semelhança, quer dizer, tinha alguma semelhança com tribos indígenas, mas era muito diferente porque os negros que vinham da África muitas vezes tinham uma profissão já, conheciam algum ofício, não era... Oleiros, até de uma certa forma, o nível tecnológico de cada quilombo, ele estava inevitavelmente condicionado ao tipo, à etnia que se compunha os elementos dele ali. Muitos deles eram guerreiros também, que foram capturados, né? Eles perdiam guerras e, para os derrotados, a escravidão era uma solução para os vitoriosos, né? Eles se livravam dos inimigos e, ao mesmo tempo, adquiriam um dinheiro. Esse é um sistema muito... às vezes o pessoal também não entende. Eu tinha um preconceito assim também. Eu achava que os europeus chegaram na África, estavam lá os pretos correndo lá, pelados, com leões, aquela visão idílica de que não eram civilizados, né? E aí foram capturados e trazidos para o Brasil. Mas, na verdade, é muito pelo contrário. Existiam civilizações enormes ali, eles faziam comércio, produziam ferramentas e tudo mais. Não eram tribais os negros que vinham para o Brasil. Muitos deles sabiam ler, escrever. Exatamente. Tinham várias habilidades, então eles vieram para cá. Diversas religiões, diversas estruturas sociais mais ou menos complexas. Línguas. Igual em qualquer outro lugar do mundo. A África não é outro mundo, é aqui mesmo. É na Terra, o pessoal lá é humano igual aos outros, não tem essa diferença. É que assim, por razões sociais, não é estudado ao ponto assim, nem pode ser estudado ao ponto para servir aos interesses do pessoal que explora o território com cobiça, com vias a trazer os destinos daquele continente enorme e riquíssimo em todos os aspectos da palavra numa rédea bem curta. Todo o atraso que a gente assiste hoje na África tem origem... É culpa do imperialismo, né? Não é nada. Da exploração que se fez lá. O atraso não é nenhuma civilização que vai primar pelo atraso. Esse atraso tem que vir de fora. E no caso da África, o comércio de escravos, a escravidão foi um elemento crucial para isso, porque colocou o país de joelhos e atrasou em anos, em décadas, talvez séculos, o desenvolvimento que eles teriam naturalmente, né? Outra coisa que é interessante de comentar sobre o Quilombo dos Palmares, que o Carneiro assinala muito bem, é que o Quilombo ficava num lugar que era muito cobiçado. O Quilombo dos Palmares, a gente não falou em datas aqui, né? Um pecado para os historiadores não falar datas. Nossa, é verdade, né? O Quilombo ele começa por volta de 1580, como o Carneiro assinala, e ele tem seu auge em meados do século XVII, ali, 1650, 55. É o auge do Quilombo, que ele chegou a ter mais de 20 mil pessoas. Não se tem uma conta muito exata sobre isso, mas o que se fala é que teve mais de 20 mil pessoas em dezenas de mocambos ali. Ou seja, é uma população muito superior a qualquer povoado grande daquela época. Por exemplo, você tinha lá São Vicente, talvez, que era muito provavelmente bem menor. E eu gostaria de chamar a atenção dos companheiros por um fato que fica subjacente a essa datação, mas que é muito importante de se lembrar, é que se a gente for ver o começo do tráfico negreiro para as terras brasileiras, as resistências dos negros que fugiam e começavam a montar a resistência em quilombos, ela começou quase para e passo com a própria escravidão. Então não tem nada de pacífico. Não. O pessoal resistia até a última energia. Bom, mas então a gente falava que o Palmares não era um local pequeno, desorganizado, mas sim uma cidade grande, com uma estrutura bem definida. Existia uma certa hierarquia, assim, os estudiosos demonstram isso, porque afinal de contas tinha um rei ali. Esse rei veio da África depois de perder uma guerra, essa linhagem, na verdade, não esse rei. Então o que se especula é que ele teria vindo para cá e reestruturado um mesmo modo de vida que se tinha na África lá. E
o fato deles terem vindo depois de uma guerra demonstra exatamente o contrário do que você quer pregar a respeito da escravidão no Brasil, que eles eram pacíficos e tudo mais. Na verdade, é o contrário. E que até auto se escravizavam, né? Como disse aquele intelecto preservado lá. O Bolsonaro, quando desposou dessa tese, a gente vai chegar nas falácias que existem por aí, mas quando ele chegou nessa tese, ele errou feio e errou rude, como diria o Porta dos Fundos, porque, na verdade, os negros não se entregaram pacificamente. Aqui eles continuaram a luta de resistência. Uma coisa que é importante destacar é que durante esses 100 anos mais de 100 anos, né, que o Quilombo existiu, houveram mais de 15, 20 incursões para tentar desbaratar o Quilombo. E sempre que acontecia uma, eles perdiam, as cidades, né, os estados, se estruturavam novamente para tentar atacar e desbaratar o Quilombo. Ele resistiu por 120 anos. Então... Sim, é a história de uma cidade. Sim. Né, de uma resistência e de um verdadeiro Estado que fazia referência às contradições. Se a gente for analisar na materialidade dos fatos, o Quilombo, e principalmente o Quilombo dos Palmares, que a gente está analisando no detalhe, ele se expressava contra o antagonismo à instituição da escravidão. Ele se expressava assim. E ali, por exemplo, o que pouca gente sabe é que o Ganga Zumba foi assassinado pelos próprios quilombolas. Sim. Né? Muita gente pode pensar, isso aqui traíra, não sei o quê. Não, é que assim, era uma organização complexa. E o pessoal pensou que ele tinha capitulado. E tinha mesmo. Porque ele fez tentou fazer um acordo de paz com o pessoal. E algum quilombola que era mais esperto, eu assim, não tem um tratado de paz. Esses caras, a gente tá aqui por causa que eles arrastaram a gente de um lugar, né, mano? Não tem que dar paz pros opressores porra nenhuma, tem que atacar os caras sem cessar. Inclusive, esse acordo de paz ele é interessante que você tenha trazido, porque ele é um acordo de paz que previa uma área reservada pros negros viverem, reestruturarem uma espécie de quilombo, né, mas ia ter um status de vila, né? E o Ganga Zumba aceitou porque durante a guerra que houve anterior, muitos dos parentes dele foram capturados. Então ele estava sob pressão da família e tudo mais. São aspectos que não tem registrados, mas você pode presumir. Ao contrário do Narlock, que presumia que o Zumbi tinha escravos porque na época todo mundo tinha escravo, a presumir que o Ganga Zumba capitulou diante do Estado porque estava sob pressão, porque é uma instituição política mesmo. O cara é um rei, mas ele está submetido. Ele fazia política, né? Exatamente. Então, assim, esse acordo que ele fez é uma capitulação, e o fato dos negros terem assassinado ele para continuar resistindo em Palmares evidencia a natureza da luta que eles tinham. Não era uma luta... E evidencia também a natureza da agremiação do Quilombo. Eles percebiam, as pessoas que eram os insurgentes que se acabaram cometendo esse assassinato, vamos dizer, político da pessoa que estava governante, que era o Ganga Zumba, mostra que eles entendiam que, embora se inscrevesse como um Estado na atual situação política e social daquele momento, resistindo a diversas escaramuças e ter expedições de capitães mor, aquelas coisas lá, eles entendiam que não era interessante que você baixasse armas e tentasse se inscrever ali como mais um povoado. Eles entendiam que o Quilombo, até que a escravidão fosse derrubada, ele estava em permanente estado de guerra. Não dá para você dar qualquer concessão para os caras que entravam ali com cargos o tempo todo, com armas cada vez mais sofisticadas ali. O assédio dos agricultores que eram vizinhos de Palmares era um assédio frequente. O autor vai descrever várias interferências que eles faziam. Porque, assim, a gente tem que lembrar também que o século XVII é o século do açúcar aqui no Brasil. No Brasil e no mundo, inclusive. É o século em que o pessoal descobriu que era possível refinar o açúcar de maneira melhor, a tecnologia evoluiu e começou-se a produzir açúcar de maneira inacreditável. E o Brasil se inseriu nesse contexto. E Palmares também, na região em que Palmares estava, só se produzia açúcar. Então, o que acontecia? Existia uma monocultura de açúcar e não se produzia mais outras espécies de alimento. Até tinha, mas não em larga escala. Então, quando tinha uma seca, alguma intempério do clima, os moradores das vilas próximas de Palmares recorriam a Palmares para conseguir alimentos. Então, existia um comércio também com Palmares, não era uma vila isolada totalmente. Os negros iam até os vilarejos próximos, faziam comércio com os moradores, porque eles realmente se dedicavam apenas à monocultura do açúcar e não tinha mais nada. Então,
assim, os caras tinham porcos, os caras tinham trigo, milho, uma série de animal alimentos, domesticado. né? Exatamente. Então todo esse assédio que existia às terras de Palmares também se devia a isso. Sim. O fato deles não terem outro gênero alimentício que provesse a sustentação para eles ali, né? Tanto que assim, era tão assustador a violência com qual os palmarinos, né, como eles eram chamados pelo pessoal da região, defendiam o território deles, que eles tinham reivindicado, que os capitães, os aventureiros ali, portugueses ou brasileiros, que se colocavam essa tarefa, eles eram assediados com porções de terra. Fala, se você conseguir, você fica com uma parte X de Palmares, não sei. E não sei que ele é o Edson Carneiro assinala no livro. Ele fala que eu acho que foi aquele Fernão Carrilho, que era um dos que mais causou danos a Palmares. Não sei se ele era paulista, o que era. Sei que ele falou, não, aquelas terras são as melhores que tem, a gente não pode deixar com os caras. Exatamente. Então era uma questão também de latifúndio, né? Vamos dizer assim. Uma questão material. Que era uma capitania. A capitania estava cedida a determinada pessoa. E eles foram lá e ocuparam uma parte do território. Ninguém, assim, você acha que a coroa ia deixar desse jeito aí? Não, a coroa inclusive patrocinava várias expedições que saíam, inclusive como você assinalou, de São Paulo. Quem desbaratou o Palmares durante algum tempo foi esqueci o nome dele, o sobrenome dele é Velho, alguma coisa, José... É o cara lá. O que importa é que eles foram o Quilombo foi desbaratado durante uma incursão que foi feita por paulistas, por bandeirantes paulistas. O governo contratou eles para lá. Eles perderam algumas batalhas que tentaram, se reestruturaram e atacaram novamente até conseguirem desbaratar. E não foi à toa, eles conseguiam recuperar escravos, que outra coisa que a gente também não esqueceu de comentar aqui, mas é importante, que a estrutura do Quilombo, ela crescia por meio de assaltos que eles faziam às vilas, retirando os escravos ali da condição que eles estavam e levando para o Quilombo, para lá eles viverem livres. E, assim, desse fato gerou uma confusão que foi muito bem aproveitada pelo Leandro Narlock, aquele déspota idiota que é o autor do Guia Politicamente Incorreto, né? É um canalha, né, que ataca de intelectual, mas não é nada. Tudo que ele escreve é uma porcaria. Eu destaquei um trecho do livro dele, do Guia Politicamente Incorreto, em que ele vai falar, vai levantar uma falácia e sustentar ela através de uma coisa completamente anticientífica, que são suposições da cabeça dele, e também por fatos que são reais, mas que não correspondem exatamente à realidade. Ele transforma... Mas é bem dele fazer isso. Totalmente. No mesmo livro, ele tenta desconstruir... vejam bem, ele tenta desconstruir os ataques e as críticas à economia do Chicago Boys sobre a ditadura do Pinochet, usando uma biografia de um biógrafo oficial do Pinochet. Então, um cara que faz isso aí não tem nem que dar relevância para ele. Sobre a figura do Zumbi e do Quilombo dos Palmares, ele escreve que, primeiro, Zumbi tinha escravos, é uma coisa que até hoje, se você pergunta para alguém menos cauto, a pessoa vai falar, eu já ouvi falar e tal, até acredito nessa tese. E segundo, ele diz que na estrutura do Quilombo, o escravo que era recuperado de uma fazenda continuava sendo escravo, porque Zumbi, segundo ele, era um homem poderoso e também era um escravagista. Eu vou ler o trecho. Nossa, mas não era assim, ele deturpou o negócio. O que se apreende dos documentos, etc. e tal, do que era dito, era que assim, as pessoas que chegavam no Quilombo fugidas das fazendas, elas tinham um status maior. Vamos supor, mas entenda, companheiros, é assim, vamos supor. Ela poderia ser integrada a uma força, por exemplo, de uma milícia ali do Quilombo, ocupar algum cargo assim. E as pessoas que eram resgatadas, elas iam lá para o trabalho, alguma coisa assim, mas daí inferir que ela tinha o status de escravo é muito canalha, assim. Como é que se chama aquela coisa? É uma falácia. É leviano, né, falar isso aí. E ele tirou isso de um trecho, eu não vou nem ler o trecho do Narlock, porque você já esmiuçou, mas o trecho do Quilombo dos Palmares, do livro, é escrito assim, os escravos que por sua própria indústria e valor conseguiam chegar aos Palmares eram considerados livres, mas os escravos que eram raptados ou trazidos à força das vilas vizinhas continuavam escravos. Entretanto, tinham uma oportunidade de alcançar a alforria, bastando-lhes levar para os mocambos dos Palmares algum negro cativo. Se algum escravo fugia dos Palmares, eram enviados negros no seu encalço, e se capturado, era executado pela severa justiça do Quilombo. Os holandeses diziam que entre eles reinava o temor, principalmente nos negros de Angola. Então, assim, havia uma ordem social
que estipulava o que cada um, como cada um chegava no quilombo. O cara que chegava escravizado, que chegava de uma realidade de escravidão, ele continuava trabalhando, não sendo exatamente livre, mas ele não tinha o mesmo status de ser escravo. Não existe essa possibilidade de comparar a mesma situação. Porque senão eles fugiriam das fazendas. E outra, ele estava ali numa instituição de pessoas que saíram todos da mesma situação dele. Como é que eles iam replicar esse negócio? É um contrassenso. E aquilo lá, que as pessoas que fugiam eram recapturadas e tudo mais. Companheiros, vejam, era um estado de guerra. Não é admitido isso aí. Vamos supor que o cara foi torturado, capturado, ele fala assim, viu, volta lá, olha como que é, dá informação e volta. Eles não podiam deixar essas arestas aí. Não, assim, eles estavam sob severas expedições que estavam tentando. É como qualquer estado que está sobre o perigo de ser invadido. Vai nos Estados Unidos, lá os caras não podem entrar ali com frango assado, porra. Porque eles acham que você tem antraz dentro do negócio. Não, até porque a chegada até o quilombo já era uma informação em si que era muito importante. Existiam vários caminhos, existiam caminhos privilegiados para chegar. Então, o cara que saísse do quilombo para dar informação, até porque eles faziam isso, né? Os bandeirantes faziam muito isso. Eles pegavam índios, negros que já estiveram no quilombo para informá-los como chegar mais fácil, rotas de menos protegidas e tudo mais. E esse cara que saía do quilombo dos Palmares, fugido, para voltar para as vilas, ele era um perigo para o próprio quilombo. Então, executar ele era um ato de defesa. Não significava que eles eram bárbaros, malditos, que queriam assassinar os negros. Vamos supor, ele foi lá, conhecia um lugar, sabe onde fica as armas, sabe onde fica um paiol de alimentos, alguma coisa assim. E aí, do nada, o cara foge. Sei lá, pode ser até que o cara fugiu porque ele não gostou da situação, queria morar sozinho, não sei aonde. Mas, você está envolvido com caras sublevados, com rebeldes, você não vai sair impune disso aí. E aí o canalha se utilizou disso aí para falar que era a mesma coisa. Um desgraçado senhor de engenho pernambucano, ele era tão ruim quanto os quilombolas. Né? Não, o Narlock, olha, sinceramente, espero que eu nunca cruze com ele na rua. Anti-inteligência, né? Espero que eu nunca cruze com esse cara na rua, porque ele vai sofrer. Eu devo estar falando grego. Sou reflexo da sociedade, reflexo virou matéria. Os pretos estão no topo, que pra bater só o caça da Força Aérea. Ele se tornou um símbolo de resistência, não à toa, e o 20 de novembro, que acabou de passar, é a data de morte dele, a data que conseguiram capturar e matar ele, desbaratar o quilombo. E assim, existe uma dificuldade de se penetrar sobre a figura dele, porque o que se sabe dele são as histórias que se contam. O que o autor fez, como a gente destacou, foi pegar os relatos. Então, existiam cartas entre os bandeirantes que estavam solicitando armas. Então, eles explicavam que eles tinham perdido a guerra, que o Zumbi tinha atacado eles e tudo mais. Então, você tem a figura dele sendo citada ali. O Zumbi que era um líder do... Ele era como se fosse um general, né? Exatamente. Então, assim, criou-se lendas a respeito dele. Uma das lendas é que ele teria se suicidado. O autor, ele destaca muito bem isso, dizendo que ele pulou naquele precipício? Exatamente, dizendo que ele tinha dito que era melhor morrer livre do que voltar à escravidão. Então, romantizou-se a própria morte do Zumbi, dizendo que ele tinha se atirado de um penhasco, mas parece que ele nem morreu na ocasião, né? Não, foi uma batalha que ocorreu de fato. Parece ter bastante perda, mas ele mesmo não morreu. Ele conseguiu escapar vivo de uma batalha na beira de um penhasco. Muita gente morreu nesse período, mas ele não foi um dos que morreu. Mas daí criou-se o mito de que ele teria se jogado para não voltar a ser escravo e tudo mais. Isso aí perdurou por décadas, até o próprio autor chegar nos documentos que provam que não. Que ele tinha sido capturado, depois cortaram a cabeça dele, levaram, se não me engano, para Salvador, expuseram a cabeça dele lá durante dias na capital para mostrar que ele realmente tinha sido capturado e morto. Então não tem nada disso. Essa tese de que ele morreu se jogando aí a bobeira não existe. Ele morreu lutando. Morreu lutando. E até por isso que isso que o pessoal tenta ofuscar, né? A figura dele é tão importante por isso. É uma figura de resistência, de fato. Toda vez que um Narlock da vida tenta dizer que Zumbi tinha escravos, que Zumbi era isso, que Zumbi era aquilo, na realidade a gente tem que ler como uma tentativa de desfazer a figura de resistência que ele era. A figura que não era pacifista, que não estava de acordo com o sistema escravista e que fez o que ele pôde para resistir. Né? Ele era da linha dura lá, não tinha nenhuma vontade de fazer concessão para ninguém. E essas coisas que esses oportunistas, esses ratos aí, essas penas de aluguel da burguesia, o que eles tentam fazer é manchar a imagem de um líder. Sim. Como eles fazem com Marighella, como eles fazem com Lamarca, principalmente com o Che Guevara. Sim.
Uma vez o Che Guevara é racista, depois ele é homofóbico, depois ele é assassino, depois ele era... Uma vez ele falaram que ele era sujo. Não, cara... Mas não, então eles tentam de todo modo. Se quer inventar alguma coisa sobre a figura do zumbi, eu vou fazer uma invenção livremente aqui. Eu vou dizer assim, se o zumbi tivesse vivo hoje, tivesse que lutar politicamente hoje, ele seria, primeiro, pró-armamentista, seria antipacifista, seria provavelmente um marxista, comunista, porque na real o sistema que eles tinham lá, apesar de ser hierarquizado, tinha toda uma estrutura que permitia que eles plantassem, colhessem. Ele ia ser talvez um sem terra, talvez estaria aí tomando terra de grileiro, de latifundiário. Então, assim, você quer inventar coisas sobre o zumbi, você tira o que ele foi, o que existe de registro dele e aplica na realidade e vê qual que é o caráter dele. Quer julgar pelo que você pensa, pelo que a pessoa direitice, não vai funcionar. O zumbi não era isso, né? Tem mais uma coisa que eu queria que a gente pontuasse, que a gente conversasse a respeito, que é a situação dos quilombos atualmente. Eu tenho pouca leitura sobre isso. Que eles representam, né? Sim. Tenho pouca leitura sobre isso. O que eu pude constatar é mais a respeito da legislação, né, que começou em 1988, que deu a possibilidade dos quilombos serem reconhecidos, né, os resquícios dos quilombos, né, porque os quilombos não existem mais. Mas assim, as populações que resistiram, que ficaram isoladas, reivindicavam, é uma luta histórica, né, reivindicam a posse da terra. E na ocasião de 88, na Constituinte, né, foi previsto isso no artigo 68 da Constituinte, que diz assim, aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras e reconhecida a propriedade definitiva, quer dizer, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Então, é uma reparação que eu considero pequena, mas muito importante, e que assegura aquelas pessoas que resistiram àquela instituição macabra da escravidão com um mínimo de restituição material. Se não dá para restituir os descendentes, cada um com a sua porção de terra, ou se não uma restituição pecuniária, como deveria ser de fato bem feito isso aí, até porque as gerações se perderam ali trabalhando no eito para enriquecer os caras que são os malucos ricos hoje. Então essa demarcação de terra dos quilombos, ela não só é necessária, como ela é urgente e precisa ser respeitada. A cena está sob esse fogo cerrado do atual governo ilegítimo e fascista. Né? Até ele quer uma notícia, só para a gente entrar numa notícia de hoje, ele quer colocar aquela GLO no campo agora. Ou seja, uma ocupação de terra, seja quilombola ou seja indígena, ou algum mesmo ocupação de um latifúndio improdutivo, vai ser tirado na força militar. Sim, e é louco isso, porque até hoje essas terras que foram ocupadas por quilombolas, elas são alvo de grileiros, de latifundiários, estão sendo disputadas na justiça. O artigo 68 ele reconhece o direito da terra, mas não é instantâneo. Para emitir título, o Estado precisa primeiro demarcar essas terras e estipular que elas estão reservadas para esse fim. E o que disse o Bolsonaro quando estava em campanha e depois que assumiu? Que não ia demarcar mais 1 centímetro de terra quilombola nem indígena. Então, assim, é uma loucura. O desgraçado já estava mostrando que ele estava a serviço do latifúndio. Né? Os descendentes desses caras saíram da África, escravizados, fudidos, resistiram durante séculos para chegar agora um filho da puta desse e dizer que não vai demarcar nem 1 centímetro de terra. O que isso quer dizer na prática? Que não se emitirão mais títulos. Esse pessoal que está nessas terras agora, ou eles estão de forma ilegal e podem ser retirados à força, ou eles vão continuar sem ter posse de terra, sem poder desfrutar do mais um golpe, mais um avanço do golpe de Estado que tende a colocar mais e mais coisas, o Estado aparelhadíssimo pela própria burguesia, sem nenhuma concessão que era feita nos tempos do PT, até do Fernando Henrique. Que nem o PSDB entrou numa rota de colisão com uma questão tão sensível assim. Sim. Bom, eu acho que a gente chegando na conclusão do assunto, não do tema totalmente, né, porque tem muita coisa para comentar. Quanto mais eu leio sobre os quilombos, cara, mais eu fico interessado. Eu estava lendo um artigo agora sobre os quilombos na Bahia, de uma professora, doutora, muito interessante. Ela descreve uma espécie de quilombo que ela chama de parasitário, que é um pessoal que não plantava nada e que vivia de saques, assim. Eles ficavam nas estradas saqueando, tal, em bandos de 20, 30. Bem interessante. Eu vou encontrar, passar para você. A gente não pode voltar no futuro a esse tema, né, para poder esmiuçar melhor, falar outras coisas interessantes que existem. Existem vários sistemas de
de Quilombo, a gente não vai poder comentar tudo, mas pelo menos Palmares e o Zumbi a gente pode dar uma introdução agora, né, para os companheiros poderem ler mais. Eu vou colocar o livro lá na descrição. É domínio público, né? E aí os companheiros leiam, tirem suas próprias conclusões. O assunto é inesgotável, assim, tem muita coisa para aprender. E aí no futuro próximo a gente volta para comentar mais. Só que agora o que eu queria fazer é anunciar. A gente fez um sorteio no Instagram do livro Veias Abertas da América Latina, do episódio passado, né? A gente disse que ia anunciar nesse episódio e faremos isso. A pessoa que ganhou, só confirma para mim aí, Fernanda, que eu esqueci o nome da guria. No perfil tá escrito Kate. Kate Lopes. Lopes, né? É. Bom, então a Kate Lopes ganhou o livro, a gente vai enviar para ela aí, entrar em contato com ela, passar o endereço e a gente envia o livro, talvez escreva uma dedicatória aí de inspiração revolucionária para poder presenteá-la. A gente quer agradecer a todo mundo que participou, foi mais de 1 milhão de pessoas que mandaram aí a participação. Até travou os servidores do Facebook lá e tal. Ele foi notificado pelo Zuckerberg, era para parar de fazer essas coisas. O pessoal falou, não faça mais sorteios, porque teve quase um breakdown aqui no nosso sistema. E aí a gente, enviando o livro, pedi encarecidamente para Kate poder postar no Instagram lá, que ela recebeu e tudo mais, para a gente poder divulgar ainda mais o nosso trabalho. Tá certo? Então é isso, pessoal. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Até a próxima. E sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas.